Bom dia a todos. É com uma imensa alegria que daremos continuidade nesta manhã de sábado, feriado, ao ciclo de palestras espíritas da US Intermunicipal de Garça. Como eu comentei com o Arthur Valadares, normalmente nós fazemos palestras à noite do ciclo. Então, essa é a primeira vez que estamos fazendo a palestra no período da manhã. Inclusive, tínhamos uma preocupação, como seria o público, mas ficamos muito felizes que realmente vocês aderiram, vieram à palestra. Então, que sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em paz, que seja uma manhã de muita paz a todos nós, de muita alegria, que as lições que forem trazidas nessa manhã possam preencher os nossos corações para levarmos para os nossos familiares toda essa boa vibração que estamos recebendo agora e receberemos até o final da palestra. Então, que Deus abençoe a todos nós. Nós não vamos prolongar muito no início, para não atrasar a palestra, o término da palestra. Então, eu gostaria de convidar o José Benevides para fazer a prece inicial. Posteriormente, o Guilherme fará a apresentação do Arthur. E que fiquemos todos em paz. No final é que eu darei os recados, tá bom? Fiquemos todos em paz. Vamos, em nome de Jesus, nosso grande mestre e irmão maior, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse sábado, feriado, para receber os nossos irmãos que aqui estão chegando, liderados aí pelo nosso Arthur Valadares. Agradecer a Deus por essa oportunidade. É sempre bom nós recebermos algo a mais. E a mensagem espírita, ela tem uma característica muito peculiar. Cada expositor coloca o seu coração naquilo que apresenta ao público. E nós queremos agradecer por isso, primeiramente, pela doutrina que nos ilumina o caminho, por todos os nossos irmãos que se colocam à disposição dessa doutrina para divulgá-la e levar a sua mensagem a todos os corações, a todas as mentes que precisam de esclarecimento e luz. Agradecer por estarmos aqui, pela oportunidade de conhecer essa doutrina, pela proteção espiritual que certamente existe nesse local, em torno de nós, e pedindo a divina proteção para que tudo que ocorra nesses instantes em que a palestra é proferida venha ao encontro das nossas necessidades mais íntimas, para que possamos saber aproveitar cada minuto, cada instante daquilo que nos for colocado. Jesus nos abençoe, o nosso trabalho, o trabalho do movimento espírita em geral e de todos aqueles que se colocam a serviço desse ideal, para que ele possa cumprir o seu grande papel junto à humanidade. Jesus nos abençoe, agradecemos e aqui nos colocamos para iniciar os trabalhos desta manhã. Obrigado. Pessoal, bom dia para todos. Bom dia. Rapidamente eu vou apresentar então o Arthur, para aqueles que não conhecem, uma apresentação rápida, porque a gente quer ouvi-lo falar um pouquinho, Então não vou me alongar muito. O Arthur, ele é da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, e atualmente ele reside na cidade de São Carlos, aqui no estado de São Paulo, onde ele conduz alguns trabalhos espíritas, especificamente a Associação Espírita Obreiros do Bem, que ele integra, e é um dos fundadores e coordenadores do Núcleo de Estudos Espíritas do Evangelho Paulo de Tarso, que particularmente eu tenho o prazer de poder acompanhar no Facebook, sempre com conteúdos muito bons. Eu recomendo a todos aí que deem uma olhada. Em São Carlos também ele estuda, ele dá continuidade aos seus trabalhos profissionais.
E a palestra que o Arthur vai proferir para nós hoje, o tema dela é O Instante Dourado. Então, Arthur, fique à vontade. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, benfeitor de todos os momentos, abençoe os nossos corações, que nessa manhã tão bonita, tão linda, ensolarada, que a gente possa sentir pulsar em nosso íntimo mais profundo a alegria do Evangelho, a alegria da comunhão em torno do pão da vida, que representa para nós aí as lições de Jesus. É para mim uma imensa alegria ter a oportunidade de aqui estar com vocês nesta manhã, em Garça pela primeira vez, comentava inclusive com o pessoal, por quantas vezes não passei pela estrada aqui em direção a Pompeia, no meu último ano de graduação, em que ainda morava em São Carlos e Pompeia, então passava por essa estrada toda semana aqui pela frente, tinha um querido amigo aqui de Garça, que trabalhava junto comigo lá em Pompeia, mas só hoje tive a oportunidade pela primeira vez de adentrar na cidade e estar aqui com corações tão queridos. Então que tenhamos todos uma manhã de muitas luzes, de muitas bênçãos, que daqui saiamos realmente nutridos e fortalecidos para o trabalho com Cristo, que é sobretudo a nossa maior necessidade. Nosso trabalho com Jesus, vamos aos poucos percebendo, é uma necessidade de nosso ser, para que mantenhamos equilibrados, para que mantenhamos focados com o que aqui viemos fazer na matéria, nessa oportunidade bendita que nos foi dada, de estarmos aqui encarnados, conscientes da doutrina espírita, da realidade espiritual, conhecedores do Evangelho do Mestre. Que oportunidade, que momento precioso e dourado todos nós temos tido nessa presente encarnação com o Evangelho em nossas mãos. E é de certo modo sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã, sobre aprendermos a enxergar o valor do tempo, o valor de determinados momentos ou circunstâncias em nossa vida. Aprendemos com a doutrina espírita, aprendemos com Jesus, que o tempo, cada instante, cada momento em si é muito precioso. Me recordo de Jesus no livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, nos falar que o tempo, em verdade, é o grande talismã divino, que nos permite conquistar os maiores e mais preciosos tesouros da vida, do espírito. Portanto, todo instante, todo momento tem o seu valor, é precioso. Mas ao longo de nossa caminhada, ao longo de nossa experiência, aqui na matéria sobretudo, existirão determinados momentos que têm uma característica especial. Existirão determinados momentos, determinados instantes que têm um valor especial, que são, digamos assim, definidores. A nossa postura diante desses momentos de aferição, desses momentos marcantes, vai definir muito do nosso futuro. É como se fossem momentos em que nos colocamos diante de uma encruzilhada, em que podemos tomar um caminho que vai representar aí um tempo acrescido, curvas extras, desvios que nos custarão mais lágrimas, mais tempo, mais dores, e um outro caminho que, se tomado, economizará para nós muito tempo de jornada, muito sofrimento desnecessário. Então são momentos-chave, momentos marcantes, que todos nós, em vida, na jornada, teremos, e que nos cumpre aprender a discernir e aproveitar. Na linguagem do Evangelho, seriam aqueles chamados momentos oportunos, porque se olharmos no grego, por exemplo, que temos no Evangelho, existem dois conceitos primordiais de tempo. Existe aquele tempo mais cronológico, o tempo corrido, o tempo contínuo, que é chamado de cronos, daí a palavra cronologia, cronômetro. Mas existe aquele outro tempo, muitas vezes utilizado por Jesus em suas parábolas, em seus ensinamentos, chamado kairos, que seria ali o momento de Deus, o momento oportuno, aquela circunstância
que é definidor, é um momento-chave de guinada ou de queda para o espírito, segundo a postura que ele adotar diante dessa circunstância. E aqui não há como não lembrarmos de uma circunstância vivida por aquele por quem hoje temos tanta gratidão. Nosso querido benfeitor Emmanuel, que 2000 anos atrás viveu um desses momentos-chave, um desses instantes de ouro, momentos oportunos. Quando, isso está narrado em sua obra quase que autobiográfica há 2000 anos, quando lá no capítulo 5, é ele visitado pelo próprio Mestre. No momento de crise, no momento desafiador, em que passava por dores familiares, por desafios familiares, caminhando ele às margens do lago de Tiberíades, do mar da Galileia, tem então a oportunidade, o minuto glorioso de encontrar-se com o próprio Mestre. Quem, dirigindo-se a ele, então diz: encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Olha o que Jesus diz: encontras hoje um ponto de referência. Como a dizer assim, todos os momentos são valiosos, preciosos, mas existem alguns que são pontos de referência, que são marcos. E aqui, cada um de nós já pode começar a fazer esse exercício, passando a vida em memória, meditando consigo mesmo, quais foram esses pontos de referência em minha vida? Um encontro com uma pessoa, um determinado acontecimento, uma circunstância específica. Enfim, ali, Públio Lentulus, à época, vivia esse ponto de referência para a regeneração de sua vida. Como dizer que a escolha que ele tomasse representaria um caminho ou outro caminho. Um caminho mais longo e mais desafiador, ou um caminho também com desafios, mas com um jugo e um fardo mais leves, porque um caminho ao lado ou junto, ancorado no Cristo. E é o que Jesus segue dizendo para ele: está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou apenas daqui a alguns milênios. Então, ponto de referência. Mas a misericórdia divina, que nos respeita profundamente e que estatuiu as leis divinas de modo a garantir que sejamos nós os artífices da nossa imortalidade, aqueles quem escolhemos e que por isso mesmo mais tarde teremos o sabor de ter escolhido, de ter tomado os caminhos por livre e espontânea vontade, é isso que mais adiante trará a nossa felicidade. Sabemos que fomos nós os construtores da nossa felicidade, então a misericórdia divina e o Cristo que ali a representava, respeitava a escolha do Espírito, dizendo: está no teu querer aproveitar agora ou postergar indefinidamente esse momento. Mais adiante, ele segue dizendo: soa para o teu espírito um minuto glorioso. Um minuto glorioso. Se souberes usar da sua liberdade para que ele se faça doravante em teu coração, um cântico de amor, humildade e fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Então, olhe que conceitos bonitos. Um minuto glorioso, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Todos nós estamos inseridos na eternidade. Partilharemos da vida eterna. Pulsaremos um dia em clima de eternidade. Mas a hora da redenção de cada um, os momentos mais propícios dependerão de nossa escolha. Por isso, a redenção é indeterminável, porque depende do Espírito. Depende do Espírito. Tanto individualmente quanto coletivamente, tanto é assim que o próprio Mestre, por exemplo, em se referindo ao futuro da humanidade, no seu sermão profético, que está lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala dos prognósticos da transição planetária, e
talvez alguém lhe tenha perguntado sobre quando isso se daria, em que tempo isso se daria, Jesus diz: sobre o tempo em que isso se dará, nem o Filho, nem os anjos o sabem, mas apenas o Pai. Por quê? Envolve uma série de variáveis, o livre-arbítrio de todos os seres que formamos a humanidade. Então é indeterminável, nem mesmo Cristo pode abarcar, somente o Pai Criador, que é a onisciência, é a onipotência. Mas é indeterminável porque depende do querer, do escolher, da vontade de cada espírito. A providência divina, a misericórdia fornece os minutos gloriosos, propondo que sejam já os minutos que nos converterão, que nos levarão à nossa redenção dentro da eternidade. Mas se os aproveitaremos ou não, corre por nossa conta. É o que então o benfeitor à época, né? Hoje nosso benfeitor à época ainda purulentos ouve de Jesus. É um minuto glorioso, mas na hora indeterminável da redenção. Se souberes usar a sua liberdade para convertê-lo num cântico no teu coração de amor, humildade e fé. Mas, prossegue Jesus, ninguém poderá obrar ou agir contra a tua própria consciência, se optares por postergar indefinidamente esse minuto ditoso. Então aí a gente já começa a perceber que se todo o tempo, se cada instante tem valor, existem momentos marcantes em nossa vida, que são aqueles momentos de aferição, são aqueles momentos que nos visitam como a nos questionar: e aí? O que realmente você busca? Para onde está se dirigindo? Quais são os seus valores? E aí? Aquele compromisso assumido está ainda de pé? É constante? Desejas realmente perseverar? São geralmente esses momentos de crise. Uma palavrinha que não gostamos tanto, mas justamente crise porque são momentos de aferição, de definição. Se pensarmos na própria origem etimológica da palavra crise no grego, a palavra crisis, que deriva do verbo grego krino. E o verbo grego krino significa decidir, separar, julgar, discernir. Então, o que são esses momentos capitais de crise em nossa vida? São aqueles momentos em que eu sou convidado a decidir que caminho eu quero seguir, o de ascensão ou aquele que ainda me conduz ao velho labirinto em que tenho estado, muitas vezes tropeçando há séculos nos mesmos pontos, nos mesmos deslizes. É aquele momento em que eu tenho que julgar, analisar a circunstância e definir para onde eu quero ir. Quero com Jesus subir, enfim me libertar, ou ainda me prender às velhas ilusões do ontem? Por isso o decidir, o separar. No momento de crise eu sou convidado a ver o que eu quero continuar levando comigo, o que eu quero deixar. Do que eu preciso me separar e o que eu preciso manter. A crise me diz: será que esse hábito, será que essa meta, será que esse valor vale a pena seguir com ele? Ou será que não é o momento, enfim, de separar-se dele, de despojar-se do inútil? Porque ninguém avança para o melhor, diria o Emmanuel, sem despojar-se do inútil, sem despojar-se daquilo que já é peso desnecessário que estamos a carregar. Ninguém vai alcançando com Jesus o fardo leve e o jugo suave se não estiver disposto a se separar de determinadas posturas, de determinados valores, de determinados hábitos. Esse é o momento da crise. Esse é o momento da aferição, o momento da ceifa. Jesus, no seu evangelho, tem várias parábolas nesse sentido. As chamadas parábolas escatológicas, né? Escatos, ali vai estar relacionado, por exemplo, com o fim dos tempos. Então aquela parábola, por exemplo, do trigo e do joio, a parábola da pesca com a separação dos peixes, não o fim dos tempos no sentido de o fim do mundo, mas o fim de um ciclo, seja da humanidade como um todo, seja individualmente para cada um de nós. Chega um momento em que nossa vida em que a gente é convidado à ceifa, a separar o trigo do joio, os peixes bons dos peixes ruins.
são as parábolas que nos falam dos momentos de crise, do momento da ceifa, em que vem a experiência difícil para dizer, olha, o que é trigo, o que é joio, o que você quer guardar no celeiro? Qual que é peixe bom, qual que é o peixe deteriorado, qual que você quer guardar no recipiente? Todos nós passamos, ao longo das encarnações, em momentos mais específicos, por essas parábolas. E nós, enquanto humanidade, estamos agora passando coletivamente por essa parábola. Nós estamos vivenciando aquela parábola que Jesus nos contou, do trigo e do joio. O mundo, nesse momento de transição, nesse momento de crise, significativa crise, está sendo convidado a analisar o que, enquanto humanidade, queremos conservar conosco, o que precisamos deixar. Isso é a crise, o momento da aflição, o momento da separação. É o que ali Públio Lentulus vivia, porque ele estava em crise. Ele estava passando por dores desafiadoras que o visitavam dizendo, meu irmão, lembra dos compromissos que você assumiu quando para cá retornou? Ele mesmo, em mais de um momento, vai sonhar com algo que aconteceu antes da sua encarnação, ele diante de um tribunal, e um espírito amoroso intercedendo por ele, e ele então voltando à matéria justamente para se recompor e tomar outros caminhos. Havia se esquecido, por conta do orgulho, dos seus títulos, dos recursos materiais, aquilo estava dentro dele adormecido, aquelas escolhas, aqueles projetos de melhoria, mas a dor agora o visitava, buscando relembrar daqueles compromissos assumidos. É como se a vida dissesse, Públio, lembra do que projetaste antes de voltar à matéria? E agora, o Cristo aí está, que caminhos vai tomar? Qual a sua decisão? O que você vai separar? O que você vai discernir? Então ele estava em crise, entre o modelo que ele tinha, muito pautado no orgulho, ali, patrício que era, influente, poderoso, o orgulho ali do seu povo, aquele império grandioso. Aquilo estava em crise diante daquele novo paradigma que se apresentava para ele, de um homem amoroso, de um homem simples, de um homem humilde, e ele estava ali não sabendo, resistindo ainda ao convite para tomar o outro caminho. E é então que Jesus o visita e diz, esse é o momento, meu. Esse é o minuto glorioso. Essa é a crise benéfica. O que você vai decidir diante dessa crise? Mas ele internamente, voltando-se ainda ao orgulho, cedendo ainda aos arrastamentos do orgulho, pensava consigo mesmo, quem é esse homem? Que credenciais ele tem para me falar de humildade? Será que ele não conhece as magnificências dos Césares, do nosso império, a grandiosidade? Quem é esse pescador galileu para me falar de escolhas, de minutos gloriosos, de definições? Então o orgulho ali ainda era mais forte, ele cedia àquele arrastamento e por isso escolheu não aproveitar aquele minuto glorioso. Mais tarde mesmo, sonharia de novo com aquele mesmo tribunal, com o juiz que lá se ergue e diz, meu filho, por que desprezaste o minuto glorioso? E então o vaticínio, agora serão séculos de luta, de muito trabalho, para poder realmente um dia ter novamente a oportunidade de aproveitar esse instante. Então ali ele estava em crise. Todos nós temos ou teremos as nossas crises, os nossos minutos gloriosos nesta encarnação que nos convidarão a decidir que caminho quero tomar, no sentido do novo eu, do novo ser, ou no sentido ainda de manter o que tenho sido. Mas se a crise é um momento difícil, é um momento desafiador justamente porque nos coloca nesse choque, nessa contradição íntima, é também um minuto precioso. E talvez por isso, no grego, a palavra crise, crises, seja tão próxima ou tão similar à palavra ouro, crisos. Como a nos dizer, talvez implicitamente, que se a crise é difícil, é também um momento dourado. É também um instante dourado, se o espírito souber aproveitar-se dele.
como a nos dizer que muitas vezes são nos momentos de maior crise, de maior desafio da nossa existência, que temos as oportunidades de maior crescimento, de maior guinada, de maior ascensão, se soubermos bem aproveitar essas crises. A crise é, portanto, ou traz consigo escondida para além daquele cascalho que vemos no primeiro momento, aquelas pedras que nos ferem, traz ali escondida no seu bojo, se soubermos bem separar o ouro. Isso é a crise. É como um convite para que possamos garimpar. Diante da experiência que nos chega, no primeiro momento só vemos o cascalho, só vemos as pedras. Se soubermos separar, discernir e analisar, ali encontraremos escondidas as pepitas de ouro, preciosos valores do Espírito. E é nesse sentido que o Espírito Meimei nos traz uma reflexão importante, para que saibamos agora desenvolver para a nossa vida, sobretudo para esses momentos, um novo olhar, no sentido de aproveitá-los para crescermos com eles. A mensagem está no capítulo 16 do livro Amizade, e o título é justamente O Instante Dourado. E então Meimei nos dirá: quando a situação se te revele difícil e as forças te pareçam exaustas, quando a enfermidade se te instale nas energias, semelhante a uma sombra que não consegue extinguir, quando o desânimo te procure, sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçaste, quando as dificuldades se multipliquem, criando-te embaraços e lutas, quando as complicações surjam tamanhas que o abandono dos próprios encargos se te afigure como sendo o caminho a seguir. Então ela listou aqui circunstâncias de crise, de desânimo, de abatimento, de dificuldade. Ela diz: então haverás atingido o instante dourado para o testemunho da tua própria fé, porque servindo e agindo em meio a cansaço e tribulação, podes guardar a certeza de que pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio com o socorro imprevisto e com a inesperada luz. Então olha que interessante Meimei está nos dizendo. Nesses momentos de nossa vida em que muitas vezes nada conseguimos enxergar de bom, tudo nos parece ao redor sombra, convite à desistência, ao abatimento, à tristeza, Meimei nos diz justamente: esse é o momento, meu irmão, o grande instante dourado, a crise que se converte no crisos, no ouro, se souberes bem aproveitar. Porque é o momento que justamente vem a ferir todo o esforço talvez que vem sendo feito por ti por séculos de preparação, de trabalho, e que agora encontram a circunstância de aferição, de consolidação da fé, da paciência, da resignação. Porque quais são as circunstâncias que melhor nos propiciam o florescimento das nossas virtudes? O florescimento, por exemplo, da paciência, da esperança, da renúncia divina, do sacrifício pelo bem de todos, que sublima a individualidade, que a liberta do egoísmo e do orgulho. Quais são as circunstâncias que melhor nos propiciam isso, senão aquelas da sombra mais desafiadora, onde se faz mais patente, mais presente a luz da paciência, da humildade e da resignação, senão no momento sombrio, senão no momento em que as cruzes nos visitam, convidando-nos a bem recebê-las e a bem conduzi-las ao monte de ascensão. Por isso Emmanuel tem uma mensagem também muito interessante no livro Fonte Viva, capítulo 97, em que ele vai nos falar das cruzes, da cruz. Todos as temos, as nossas cruzes, os momentos de desafio.
E ele vai dizer assim, que há uma glória oculta na cruz. Raros conseguem vê-la. Aqueles que estão ainda muito fixos, muito presos, apenas à vida material, apenas às facilidades do imediatismo terrestre, não conseguem perceber essa glória, essa luz, esse ouro oculto nas crises, nas cruzes. E então Emmanuel diz, esses indivíduos permanecem muitas vezes presos num círculo vicioso de reencarnações de baixo teor espiritual. Porque ele não percebe justamente que aquela cruz era a ponte para ele sair desse labirinto. Que aquele desafio era justamente aquilo que vem propiciar a ele o desenvolvimento da virtude, que é a sua porta de libertação desse círculo vicioso. E então Emmanuel acrescenta, permanecem essas criaturas exterminando as mais belas oportunidades de florescimento dos sentimentos, das virtudes. Onde a flor da paciência melhor pode se desenvolver, senão na tribulação. Onde a flor da humildade melhor pode abrir-se e lançar o seu perfume, senão no momento da ofensa, senão no momento da humilhação. Onde a flor da caridade melhor pode expressar a sua beleza, senão diante da gratidão. São crises, são dores, não é fácil lidar, mas aí está a oportunidade. Quem não aproveita, extermina a oportunidade da floração do sentimento. Porque expressar a paciência quando todos nos compreendem é simplesmente, muitas vezes, conservar uma ilusão, uma imagem que criamos de nós mesmos que não é a realidade. Assim também com todas as outras virtudes. Mas, nesses instantes dourados, encontramos a oportunidade de realmente florescer e frutificar. Culminando ali com um processo, às vezes, que vem ocorrendo por séculos. Emmanuel dirá, em outra mensagem muito bonita, no livro Religião dos Espíritos, capítulo 85, olha só o título, No Grande Minuto. Mais ou menos aquilo que ele viveu há 2000 anos atrás, 2000 anos depois ele traz uma mensagem no grande minuto. E ele então dirá, todos nós, às vezes, trabalhamos e aprendemos por dias e dias, ou às vezes por muitos anos, para que venhamos a vencer naquele grande momento chamado crise. Porque é a vitória na crise que nos abre mais largos horizontes para o futuro. Então olha o que Emmanuel está dizendo, meus amigos. Que às vezes, essa crise que hoje a gente está vivendo, a gente está aprendendo e trabalhando, se preparando para ela por anos a fio. Por encarnações a fio. Para que, em chegada aquele momento, a gente pudesse testemunhar. E quantas não têm sido as vezes que por invigilância, por negligência, desprezamos todo o recurso de preparação, a doutrina bendita em nossas mãos, o conhecimento do Evangelho, o descuidado com o nosso mundo interior, com a oração, com a prece, com o trabalho, com os nossos pensamentos e emoções. Quando vem o momento, nós botamos tudo a perder, porque complicamos novamente, tropeçamos novamente no mesmo ponto. Poderíamos pensar, por exemplo, num exemplo, do livro Renúncia. Pensemos no caso lá de Carlos, o espírito amado de Alcione. Certamente estava ele há muito tempo a se preparar. Foi preparado, tinha ali recursos para aquela experiência, para que pudesse naquele momento superar, vencer. Mas em chegada a circunstância, no momento da crise, ele se revolta, se rebela e complica novamente a sua situação. Fere aquele espírito amado, complica-se, criando novamente teias que lhe demandaria muito esforço, muito trabalho para se libertar. Então ele foi visitado pela crise, mas no momento da crise, tropeçou. No momento da crise, fraquejou. Assim todos nós, nas encarnações pregressas, quantas vezes não temos tropeçado diante da visita desse momento de aferição. Mas eis que hoje,
mais conscientes, graças a essa doutrina bendita, podemos melhor nos preparar para vislumbrar esses momentos. Seja a crise no lar, seja a crise financeira, um revés que nos visite, seja a crise de uma enfermidade, seja a crise de uma ofensa, de uma calúnia, de uma incompreensão, de uma ingratidão. É preciso estejamos dispostos, e mais do que isso, preparados para perceber esse momento quando ele chegar, para não deixar ele passar, para não perder novamente a oportunidade. Me lembro de Santo Agostinho, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 9, ele está falando ali do honrar pai e mãe, mas tem um trechinho no meio da mensagem, que é uma mensagem muito bela, extensa e muito bela, mas tem um trechinho ali, que ele diz que, penso, se aplica a várias situações da nossa vida. A esses momentos, a esses instantes dourados. Santo Agostinho dirá assim: as provas rudes, ouvi-me bem. Olha ele dizendo, olha, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, se as recebe com o pensamento em Deus. É um momento supremo, diz ele, ou seja, é um instante dourado, é um minuto glorioso, no qual, sobretudo, cabe o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto daquela prova. Então, olha que interessante o que Santo Agostinho está a dizer. As crises mais desafiadoras da nossa existência são geralmente o indício de um fechamento de um ciclo. Um fim de um sofrimento que às vezes tem perdurado por séculos, naquela questão não resolvida, e um aperfeiçoamento do espírito, ou seja, a ascensão a um novo patamar, a novas buscas, a novos horizontes. É um momento supremo que cabe ao espírito aproveitar. Sem murmurar, sem revoltar-se, sem rebelar-se, para colher o fruto daquela experiência. Porque, se não bem aproveitada, a encontraremos novamente mais adiante. Porque, enquanto não bem resolvido aquele aspecto, não poderemos avançar. Ninguém avança, diz o benfeitor Emmanuel, ou os benfeitores, ninguém avança sem resolver os problemas da retaguarda, né? Sem desprender-se dos problemas da retaguarda. Então, são essas crises, os instantes dourados que nos visitam, e que cabe a cada um de nós aí prepararmos para, quando elas estiverem vindo, estejamos preparados. Os momentos oportunos é o Kairos lá do Evangelho, o momento de Deus. Eu me recordo de Jesus, em vários momentos ao longo do Evangelho, ele vai se utilizar dessa expressão, o Kairos. Por exemplo, em Marcos 13:33, Jesus vai dizer assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo. Quando essa expressão aí foi traduzida por tempo, no grego original está lá, Kairos. E é interessante Kairos porque a sua própria representação na mitologia grega traz uma informação interessante de como precisamos estar atentos, vigilantes para aproveitar esse tempo. Kairos era representado como um menino muito jovem que andava, ele tinha uma grande franja para frente assim, e ele andava desnudo. E com essa representação, os gregos queriam ilustrar que Kairos era muito ágil. Então ele vinha, passava correndo, e quando ele passava, você não conseguia mais pegar, porque não tinha roupa para segurar, e a franja era para frente, então não dava para segurar pelo cabelo. Então, como a dizer assim, que o Kairos, você tem que pegar ele quando ele está vindo. Você tem que estar vendo que ele está vindo para então segurar, porque senão ele passa e você perde. É o momento oportuno. É esse instante dourado. A gente precisa estar atento, vigilante, preparado para recebê-lo. É o que Jesus vai contar em tantas de suas parábolas. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, que é uma parábola sobretudo sobre preparação. Não sabeis quando ele virá. Estejam, portanto, preparados. E o que é esse tempo que vai vir? Esse Kairos? Pode ser várias coisas. Para cada um de nós será uma coisa.
Pode ser uma enfermidade, pode ser uma perda, pode ser um revés. Quem de nós poderá prever o que haverá de acontecer amanhã, depois de amanhã, semana que vem? Pode ser que esse momento nos visite. E aí? Estamos preparados para lidar com ele? É lá a parábola das virgens. Temos o óleo para acender a luz, para enxergar, para passar pela prova, pelo momento sombrio, com clareza, com discernimento? Estamos preparados? É o que Jesus, portanto, nos dirá. Em 3 verbos: olhai, vigiai e orai. Nesse sentido, o registro de Marcos é diferente dos outros evangelistas, porque ele acrescenta um verbo a mais. Mateus e Lucas põem geralmente vigiai e orai. Marcos põe um a mais. E Emmanuel chega a comentar esse versículo numa mensagem intitulada Olhai. Então, olhai, vigiai e orai. Nessa ordem. Esse é o recurso que nos permitirá prepararmos para essas crises. Porque a nossa experiência espiritual, amigos, não pode ser simplesmente uma experiência de consolo quando as coisas já aconteceram. Tem que ser também uma experiência de preparação antes das coisas acontecerem. É muito mais fácil prevenir do que remediar. É muito melhor uma postura profilática do que depois tratar. A própria saúde humana hoje já desperta para isso. É muito mais, pensando em termos humanos, é muito mais econômico trabalhar a prevenção do que depois tratar a doença. Mas muitas vezes a nossa relação com o Evangelho, com a nossa experiência espiritual, se dá assim de maneira inversa. Nós só buscamos a experiência espiritual mais profunda depois que as coisas já degringolaram. Mas nós estamos aqui, buscamos a casa espírita justamente para antes prepararmos-nos para as circunstâncias. Porque a misericórdia divina é tal que sempre nos manda antes os recursos, preparando-nos para a prova. Preparando-nos para a prova. E a gente até lá no nosso grupo de estudos, a gente até comentava, depois de já alguns anos de estudos e algumas experiências que foram ocorrendo com membros do grupo, então a pessoa começa a estudar o Evangelho, e daqui a pouco o indivíduo começava a passar por uma prova dificílima. Então a gente até brincava, o indivíduo entrava no grupo, está preparado, amigo? Aqui você vai começar a se preparar, prepara o que vem mais adiante. Porque assim é a misericórdia divina. Ela dá a estaca, ela dá as estacas, os apoios, antes da ventania. Só que muitas vezes, invigilantes, negligentes, a gente deixa a ventania chegar sem buscar ancorar a nossa vida espiritual em bases sólidas. E aí a gente sofre, desespera-se. Naturalmente que o Espiritismo é consolador. A dor visitando-nos, ele nos consola, mas ele é também libertador, para que não venhamos a chegar na condição do desespero quando a dor nos visitar, para que venhamos a lidar com ela de maneira mais serena, mais equilibrada, mais tranquila, com mais confiança, com mais fé. Se mantermos o Cristo bem desperto no barco da nossa existência, não precisaremos nos desesperar tanto como os discípulos no momento da tempestade. Jesus estava ali adormecido, os discípulos então desesperados: Senhor, nós vamos morrer. E acordam o mestre. Então o mestre lhes diz: onde está a vossa fé? Em outras palavras, por que não se prepararam antes? Por que não mantivemos o Cristo desperto a todo momento em nosso barco? Então não teríamos o que temer. Mas porque o deixamos adormecer, é simbólico o ato do Cristo, porque o deixamos adormecer pela fuga aos nossos compromissos de renovação, de trabalho, então diante das tempestades muitas vezes desesperamos, sofremos mais do que seria necessário. Isso está ali representado no olhai, vigiai e orai, para que consigamos ver o Kairós, para que consigamos ver além do cascalho o ouro, além da cruz a luz, a ressurreição, a vida renovada, a oportunidade. Olhar primeiramente em que sentido? Primeiro eu preciso abrir os horizontes da minha mente, eu preciso estudar,
para aclarar a minha visão e melhor ler as circunstâncias. É isso que Emmanuel vai comentar quando analisa esse versículo nessa sua mensagem, olhai. Eu preciso aclarar o meu entendimento da vida. Como fazemos isso? Estudando, compreendendo as leis divinas, compreendendo a mim mesmo. Porque quantas vezes a oportunidade não está diante dos meus olhos, mas eu não estou nem percebendo. Quantas vezes o auxílio divino não está ali, escancarado diante dos meus olhos, mas porque eu não consigo ainda discernir, não consigo perceber. Falta-me ainda o olhai, uma leitura mais madura da vida, mais consciente da vida e de mim mesmo. Como adquirimos isso, amigos? Estudando. Porque o estudo liberta. O conhecimento da verdade, diria Jesus, vos libertará. Então, diante da circunstância, eu não me prendo apenas na aparência, eu consigo alcançar a essência. Eu não me prendo naquilo que é só a capa, a casca, eu consigo alcançar o núcleo, o conteúdo divino da experiência. Eu consigo ir além, alcançando o que é essencial, e já dizia um sábio, o essencial que muitas vezes é invisível aos olhos da matéria, aos olhos da personalidade terrestre, mas não aos olhos do espírito. Esse sim vê o que está ali. Por isso, nosso primeiro esforço deve ser aquele do cego de Jericó, rogando a Jesus através do estudo, Senhor, que eu veja que na verdade muitas vezes a sombra que me visita é a própria oportunidade da luz. Que eu veja que muitas vezes essa cruz traz consigo oculta a ponte para um novo patamar de vida, de conhecimento, de experiência. Esse é o primeiro movimento, olhar, conhecer, ampliar horizontes, ampliar a profundidade da nossa leitura, ampliar a nossa intuição, a nossa conexão com os benfeitores. Então, o olhai, que então permite melhor o vigiai. Porque se eu não tenho a visão clara, como é que eu vou vigiar? Se eu não estou enxergando nada, como é que eu vou vigiar? Se eu não consigo discernir as coisas, as circunstâncias, os acontecimentos, se eu não consigo medi-las segundo o prisma do Evangelho e da doutrina espírita, como é que eu vou vigiar? Estar vigilante, estar atento. Então, primeiro o olhai, o estudo, o conhecimento, que me permite melhor exercer o vigiar. O estar atento, o perceber, olha, está acontecendo isso, olha essa circunstância, olha aqui a oportunidade. É estar consciente, estar atento. E para manter-se consciente, para manter-se acordado, eu preciso estar agindo, eu preciso estar realizando. Porque muitas vezes na ociosidade, na inércia, na fuga ao trabalho, ao estudo, que a alma cai no sono mais profundo das ilusões. Recordamos aí do exemplo dos discípulos junto a Jesus no Jardim das Oliveiras. Quando eles adormeceram, naquele momento culminante, naquele momento de crise, eles estavam adormecidos, não estavam atentos para o que estava acontecendo. E Jesus então os alerta por 3 vezes. Vai e volta, e eles estavam dormindo. Emmanuel pega essas passagens e vai comentar no livro Caminho, Verdade e Vida, se eu não me engano, nos capítulos 87, 88, e ele vai dizer assim, que ali temos o símbolo do que muitas vezes acontece conosco. Jesus diz para os discípulos, nem por 1 hora pudestes velar comigo? E Emmanuel então diz, aquela 1 hora é o símbolo da experiência terrestre, que não passa de 1 hora diante da eternidade. Voltamos para a vida material com o compromisso de velarmos com Jesus, isto é, de estarmos acordados e atentos, agindo com Ele. Mas em chegando na matéria, pela invigilância, dormimos. Na 1 hora da experiência material, dormimos. Como esperar, portanto, a união definitiva com Jesus, eternidade afora, se nem por 1 hora conseguimos ainda velar com Ele? Então os discípulos, pela invigilância, pelo ócio ali, por não buscarem realmente a conexão com o trabalho com Jesus, adormeceram.
a representarem o que muitas vezes acontece conosco. Então, olhar, estudar, discernir, vigiar, buscar o posto de serviço, a atenção, ocupar a nossa mente naquilo que nos mantém acordados, despertos. E, por fim, orar. Orar lá em última instância, porque se não estivermos atentos, vigilantes, muito pouco poderá adiantar a oração. Mas aquele que está no esforço, que está buscando, esse sim alcança faixas mais elevadas de sintonia na oração. E essa oração então vem banhar-lhe o espírito com a força, com o ânimo para realizar, para agir, para manter-se ainda mais desperto, para manter-se ainda com uma visão cada vez mais clara e para manter-se conectado aos bons espíritos, à sintonia superior, para então enxergar o momento quando ele vier. Para quando vier o Kairos, para quando vier a crise, um instante dourado, eu ter o recurso, o discernimento, a força e o ânimo para passar por aquilo e crescer, me elevar, avançar. Então essa é a sequência, essa é a cadência. Se não buscarmos olhar e vigiar, nossa oração muitas vezes não passará da esfera dos interesses mesquinhos em que temos estado, como a gente vê lá no livro Entre a Terra e o Céu, na explicação do benfeitor Clarencio. Mas aqueles que realmente se projetam no compromisso espiritual, suas orações, a sua conexão se estende às esferas mais elevadas. E então é como se estabelecesse um contato, né? um canal de comunicação direta com as fontes do alto, de onde provém a coragem, a força, a paciência para a gente passar pelas provas. Nos recordando lá do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec e os benfeitores tratam das preces, do pedi e obtereis, e os espíritos então dirão: há uma prece que essa sim é sempre e 100% atendida. Aquele que busca sinceramente. Há a prece por paciência, por coragem e por resignação. Então aquele que está buscando, que está olhando, que está vigiando e ora, ele recebe do alto esse fluxo de energia para aproveitar a experiência e crescer com ela. Então, um dos grandes objetivos, amigos, da doutrina espírita em nossas vidas, mais do que nos consolar diante das dores que já passaram, dos equívocos que talvez já tenhamos cometido, um dos grandes objetivos da doutrina espírita é nos preparar hoje para as provas e as lutas que nos visitarão amanhã. Porque a todos nos visitarão. Estar no mundo, estar na matéria, é passar por lutas, é passar por crises. Voltamos para cá justamente para isso. Cabe-nos, portanto, prepararmos. A doutrina espírita, que ela possa se fazer em nossa vida antes, essa preparadora de experiências, essa fortalecedora para as experiências desafiadoras. Esse aclarar da nossa visão, permitindo-nos enxergar o ouro escondido na crise. Por isso, trago aqui uma outra mensagem de Emmanuel, muito interessante, que está, não por acaso, no livro chamado Atenção. Falamos agora de olhar, de vigiar. Atenção. Capítulo 17, chamado Valores Ocultos. Então, esses instantes dourados, esse ouro escondido nos instantes de crise, esses valores ocultos. E então Emmanuel diz assim: mostra-se a vida terrestre plena de oportunidades para o aperfeiçoamento íntimo da criatura. No entanto, até agora, são ainda raros aqueles que percebem semelhantes ocasiões. Olha a sintonia de Emmanuel com o Evangelho. São ainda raros os que veem o Kairos, os que olham, vigiam e oram para perceber o momento oportuno, o instante dourado. E aí ele começa a listar. Ele põe os tipos de crise e depois expressa
Qual o ouro que elas escondem? Para aquele que sabe enxergar, para aquele que treinou o olhar. Então ele começa assim: tempos difíceis. Essa se aplica muito a nós outros, não é? Nós estamos a viver coletivamente tempos difíceis no mundo, seja no país, e quantos não têm, nesses tempos difíceis de crise, se encaminhado ao pessimismo, à desesperança, à agressividade, ao ódio, à revolta. Mas o que é realmente um tempo difícil? Emmanuel diz: trechos do caminho nos quais a paciência e o devotamento ao trabalho podem ser mais facilmente instalados nos recessos do espírito. Então, gente, o que nós estamos vivendo? A bênção de testemunhar com Jesus a nossa fidelidade ao Evangelho. Enquanto tantos corações se perdem na revolta, no pessimismo, na lamentação, nós estamos tendo agora uma oportunidade única, um instante dourado na vida de um cristão, que é o momento de testemunhar. Lembremos-nos dos primeiros cristãos. Se os nossos tempos são difíceis, imagine o deles. Nero, a perseguir os cristãos, cruelmente, incansavelmente, e como aqueles homens e mulheres se portavam. Cantavam, oravam por Nero, por aqueles que os perseguiam, e com a sua luz iluminavam os séculos. Luz essa que nos chega, nos alcança e nos inspira até hoje, porque o século não pode apagar, o tempo não pode apagar essa luz que se acende na eternidade, numa vida que pulsa na eternidade. Então você olha para um Paulo, passando por tantos tempos difíceis, preso, por exemplo, preso injustamente pelos romanos. Ele vai escrever uma carta e ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro do Cristo. Não são os romanos que me prenderam, eles acham que me prenderam, mas não foram eles. Foi Jesus que me colocou aqui. Eu sou prisioneiro dele, porque ele quis que eu estivesse aqui. Então, é uma bênção. Eu sou prisioneiro dele para melhor pregar o Evangelho. Ele diz: prisioneiro do Cristo para melhor pregar o Evangelho. Tempo difícil, gente. Imagina como é que era uma prisão da época. Imagina a comida, o tratamento, a gentileza dos guardas romanos. E ele então escrevendo as suas cartas: prisioneiro do Cristo. Quando ele estava lá preso, juntamente com Silas, ambos haviam recebido cada um 39 chibatadas. Foram lançados à prisão, pés e mãos amarrados. E era mais ou menos por volta de meia-noite, o guarda que tomava conta da prisão ouve uns cânticos vindo lá de dentro. Ele vai ver: o que é isso? Que barulho é esse? Chega lá, estavam os dois cantando hinos de ações de graças na linguagem do Evangelho, isto é, agradecendo a Deus a oportunidade de levarem a luz da esperança àquele ambiente de absoluta desesperança. Porque um preso naquela época, ele praticamente não tinha esperança mais alguma. Ele era lançado naqueles covis e ali ele ficaria até o seu corpo perecer da maneira mais dolorosa. Então não tinham mais nenhuma esperança, eram homens abandonados. E ali surge de repente, em meio àquela sombra toda, dois corações que exaltavam a misericórdia do alto, a esperança de poder recomeçar, que falavam de um amor que acolhiam os que mais haviam se equivocado e que lhes dava a oportunidade de começar de novo. Imagina o que era para aqueles homens a presença daqueles dois, falando de paciência, de resignação. Tanto é assim que acontece lá uma tempestade, as portas da prisão se abrem, na madrugada. Quando o carcereiro acorda no outro dia, vê todas as portas abertas, ele fala: meu Deus do céu, agora eu vou, estou lascado, vamos dizer assim. Ele já ia se suicidar, porque não queria ter aquele desfecho, seria torturado, seria preso. Ele já estava para cometer o ato, quando ele ouve uma voz lá de dentro: não faça isso. Era Paulo que dizia: estamos todos aqui. Então ele entra, chega lá, vê todas as portas abertas, Paulo e Silas no meio, e
todos os presos em torno deles, nenhum havia fugido. Vocês podem pensar, o indivíduo estava naquele tipo de prisão, a porta se abriu, lógico que eu vou fugir. Mas a força que emanava de Paulo e Silas era tamanha, a fé, a força daquela mensagem, que ninguém conseguiu sair dali. O carcereiro, quando viu aquilo, caiu de joelhos e ali mesmo se converteu ao Cristo. Falou, não tem jeito. Quem é esse homem? Tempos difíceis, mas por Paulo e por Silas, tomados como trechos do caminho em que a paciência e o devotamento ao trabalho podem ser mais facilmente instalados. Enfermidade longa, curso aberto às aquisições de humildade e autocontrole. Humildade e autocontrole. Você pensa no Jerônimo Mendonça, o autocontrole que esse irmão desenvolveu, para não se lamuriar, para não se lamentar e fazer daquela experiência um hino de glorificação à misericórdia, à alegria, à oportunidade da redenção. Provações em pessoas queridas, horas valiosas que nos possibilitam mais amplos recursos no aprendizado da compreensão e do relacionamento. Então, a prova, a dificuldade na convivência com pessoas próximas, eis aí a hora de desenvolver compreensão, de desenvolver aquele amor que renuncia, que não exige, que compreende, que entende o outro dentro das suas possibilidades, que respeita as escolhas do outro. O amor que liberta, que não prende, que não quer fazer do outro uma figura de si mesmo. Eu me recordo de uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 101, chamada A Cortina do Eu, em que ele vai dizer assim, geralmente, no próximo, não amamos propriamente o indivíduo em si, mas muitas vezes a nós mesmos nele. Porque a partir do momento em que ele passa a tomar caminhos com os quais não concordamos ou não gostaríamos, a nossa afeição muitas vezes se abala, porque não o amávamos propriamente ainda, amávamos uma imagem nossa projetada nele. Porque enquanto ele nos atendia, enquanto ele seguia os nossos conselhos, então estava tudo bem. Mas quando ele passa a ter certa autonomia, nosso sentimento fica abalado, nos revoltamos. Por quê? Porque vemos menos de nós mesmos nele. Amávamos ainda o narciso, o nosso reflexo no outro. É a cortina do eu. Eis a hora, então, de realmente desenvolver a compreensão nos relacionamentos, a renúncia, o amor incondicional. Ofensas e prejuízos. Momentos de elevada significação para todos nós, especialmente quando no plano físico, em que somos chamados não apenas a perdoar, mas igualmente a refletir quanto às nossas próprias deficiências, através das quais muitos de nós somos ainda suscetíveis de ferir ao próximo, embora na maioria das vezes impensadamente. Então as ofensas, as críticas são muitas vezes benfeitoras que nos alcançam porque nos ajudam a ver aspectos da nossa personalidade que não queríamos ver, que os nossos amigos não teriam a coragem de revelar, mas que aquele que tem dificuldades conosco nos mostra. Eu me lembro de um caso que está narrado naquele livro Testemunhos de Chico Xavier, escrito pela Sueli. Se eu não me engano, o padre Júlio Maria, que por 13 anos, ali no início ainda da tarefa do Chico, após o lançamento de Parnaso, havia escrito as críticas mais acerbas ao Chico. Era muito duro, muito severo, muito difícil ali, por 13 anos, escrevendo aquelas cartas, e então ele desencarna. O Emmanuel aparece para ele e fala assim: Chico, meu filho, oremos pelo nosso irmão Júlio Maria, porque ele foi um colaborador valioso para a nossa tarefa, nos concitando ao trabalho, à coragem, à disciplina de nós mesmos. Oremos então por esse maravilhoso amigo que Deus nos deu para nos ajudar na caminhada. Quanto àqueles que te ferem, Chico, não importe tanto, porque o martelo que bate na cabeça do prego é o que faz mais firme também o prego. Então as marteladas é o que afundava mais o prego e fazia dele mais firme, mais sólido. Então esse foi Júlio Maria. Vamos orar e agradecer a esse irmão que com as suas críticas, com as suas ofensas, deixou você mais
consolidado no trabalho. Então, aqueles que sabem ver e aproveitar, é um instante dourado. Tentações, minutos destacados para aulas de resistência ao desequilíbrio. Já dizia Tiago na sua carta: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando vencer, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado o que sofre a tentação, porque o simples fato de você perceber a tentação e resistir a ela já é florescimento de virtude. Os Espíritos nos dizem, no livro dos Espíritos, resistir ao mal já é virtude em construção. Resistir à tentação, porque quando vencer, receberá a coroa da vida, diz Tiago. Propensão ao desânimo, instantes destinados ao desafio que verte de nós mesmos, concitando-nos ao esforço máximo, a fim de levantar a própria vontade ao nível de nossas responsabilidades e obrigações. Ou seja, oportunidades de fortalecer ainda mais a vontade, que é o motor, que é o leme do espírito. Erros e desacertos são momentos indicados à prática positiva de discernimento e auto-reajuste. É a oportunidade de aprendermos a nos reerguer, porque o vitorioso com Cristo não é o que nunca cai, mas é o que em caindo se levanta sempre e segue o seu caminho. Basta lembrar que de uma queda surgiu um apóstolo Paulo. Da queda de uma montaria, da queda de um orgulho, da queda da vaidade, nasce um apóstolo Paulo. Basta lembrar que das quedas d'água nascem as fontes de energia para manter a civilização. Então, das quedas mesmo, podemos tirar grandes impulsos de ascensão. Afastamento de criaturas amadas. Ocasiões em que nos reconhecemos induzidos a demonstrar se amamos realmente aqueles a quem consagramos atenção e carinho, ou se o nosso bem-querer resulta de mero capricho. É o que a gente falava lá da cortina do eu. Quando o outro se afasta, quando o outro desiste, quando o outro toma outro caminho, é agora que a gente vai ver se realmente amava o outro ou se ainda amava a nossa projeção no outro. Solicitações e apelos, parcelas de tempo nas quais a vida nos pede notícias de nossas aplicações ao entendimento e ao espírito de serviço, à abnegação e à caridade. Por fim, perturbação ambiente. Quadro de ensino em que se nos faculta assinalar como vamos seguindo nas trilhas da existência em matéria de paz. Ou seja, é um ambiente tumultuado ao nosso redor que nos mostra, que nos ajuda a ver o quanto de paz íntima já temos conseguido amealhar. E então ele conclui: são estas algumas das situações impregnadas, ou seja, cheias de valores ocultos, sempre dos mais importantes para o burilamento da alma no educandário do mundo. Entretanto, empreendemos unicamente a exposição delas, porquanto, em lhes reconhecendo a complexidade, sabemos todos que aproveitá-las ou não depende da atitude e da escolha de cada um de nós. Eis, portanto, amigos, as reflexões que gostaríamos de trazer, no sentido de incentivarmos todos nós, cada um de nós, a construirmos esse olhar mais atento, essa vigilância, essa conexão do alto, que nos permitam perceber esses minutos gloriosos, esses instantes dourados, esse kairós, essa visita divina, muitas vezes oculta nas maiores crises e nos maiores desafios de nossa existência. Que saibamos prepararmos para receber esses momentos e para usar o nosso querer para convertê-los, enfim, na hora indeterminável da nossa redenção dentro da eternidade. Que o Senhor nos ajude a colher, garimpando para além do cascalho, o ouro divino que esses momentos de crise nos trazem, a fim de nos enriquecermos, enfim, enquanto espíritos. E que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.